Me ensina a confiar, mesmo sem entender. Confiar em Deus quando tudo vai bem é fácil. Quando as portas se abrem, quando as orações são respondidas, quando a vida parece seguir exatamente como planejamos, nesses momentos, a fé flui naturalmente. Mas o verdadeiro desafio da fé é confiar mesmo quando não entendemos, mesmo quando as promessas demoram, mesmo quando o silêncio de Deus parece ensurdecedor. É nessa escola da vida que muitos foram forjados. Foi nesse ambiente de incerteza e dor que nasceram os maiores exemplos de fé que a Bíblia nos apresenta. Vamos caminhar por essa estrada com 3 personagens que enfrentaram o não entender de Deus, mas ainda assim decidiram confiar: Jó, Abraão e você. 1. Jó. Quando tudo desmorona, mas a fé permanece. Jó era um homem íntegro, temente a Deus, abençoado em tudo. Ele vivia uma vida justa. E então, repentinamente, tudo mudou. Em um único dia, ele perdeu seus filhos, suas riquezas, sua saúde, seu status. A vida de Jó virou cinzas, literalmente. Sentado sobre o pó, coberto de feridas, ele ainda conseguiu dizer: O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Mas como alguém consegue louvar em meio à dor? Como se pode confiar em Deus quando tudo o que se ama foi tirado? A resposta está na essência da verdadeira fé. Fé não é ter todas as respostas. Fé é continuar caminhando, mesmo sem entender os porquês. Jó fez perguntas. Jó lamentou. Jó sofreu. Mas Jó nunca desistiu de Deus. Mesmo sem compreender o motivo de sua dor, ele reconheceu que Deus ainda era Deus. Mesmo no meio da confusão, ele disse: Ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Esse é o tipo de confiança que precisamos aprender. Não é uma fé cega. É uma fé firme. É saber que, mesmo sem entender, Deus continua sendo bom, justo e fiel. 2. Abraão. Quando Deus pede algo que parece contraditório, Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. E depois de anos de espera, o filho da promessa nasceu, Isaque. Um sonho realizado, uma esperança viva. Mas então Deus faz um pedido que parece incompreensível. Toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto. Gênesis 22:2. Como entender isso? O próprio Deus que deu o filho agora pede que ele seja sacrificado? Nada fazia sentido, mas Abraão não discutiu. Ele não exigiu explicações, ele apenas obedeceu. Quando chegou a hora, Deus poupou Isaque. A provisão chegou no exato momento, e a fé de Abraão foi justificada. Moral da história: confiar em Deus não é entender todos os passos. É entender quem está conduzindo os passos. Se Deus pediu, é porque Ele tem um propósito, e esse propósito é sempre maior do que o que podemos ver. 3. Moisés. Quando Deus te chama, mas o caminho parece impossível. Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel. Mas quando ele finalmente lidera o povo para fora do Egito, se depara com um obstáculo enorme: o Mar Vermelho. Atrás, o exército de Faraó. À frente, águas impossíveis de atravessar. E então, o que fazer? O povo se desespera. Mas Moisés se volta para Deus e Deus lhe diz: Dize aos filhos de Israel que marchem. Êxodo 14:15. Marchar? Para onde? Para dentro da água? Nada fazia sentido. Mas a fé começa onde a lógica termina. Moisés obedece e as águas se abrem. Aqui está a chave. Deus nem sempre mostra o caminho completo. Às vezes ele só diz: dê o primeiro passo. E quando você pisa na obediência, o milagre acontece. 4. Maria.
Quando Deus muda os planos com um sim inesperado. Maria era uma jovem comum, com planos comuns. Mas Deus a escolheu para algo extraordinário, ser a mãe do Salvador. Um anúncio angelical muda tudo. Seu sim a Deus mudaria sua reputação, seu noivado, sua vida inteira. E mesmo assim, ela responde: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Maria não entendeu tudo. Ela não sabia como seria o amanhã. Mas ela confiou no Deus que chamou. Esse é o tipo de fé que precisamos cultivar. Uma fé que não depende de entendimento, mas de entrega. 5. Jesus. A obediência que venceu no silêncio. No Getsemane, Jesus orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mateus 26:39. Mas logo depois ele completa: Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Até o próprio Filho de Deus enfrentou momentos em que a vontade do Pai era difícil de suportar. Mas ele escolheu confiar. Escolheu obedecer. Resultado: a cruz trouxe salvação. O maior sofrimento trouxe o maior milagre. 6. Você. Quando tudo parece confuso, mas Deus ainda está no controle. Talvez você esteja passando por um momento de silêncio, um tempo em que as promessas parecem distantes, em que as orações parecem sem resposta, em que os ventos sopram contra e as portas se fecham. Mas hoje, Deus te chama para confiar. Não porque você entende tudo, mas porque Ele entende tudo. Ele está vendo o que você não vê. Ele está preparando o que você ainda não pode compreender. O silêncio de Deus nunca significa ausência, e a demora de Deus nunca significa esquecimento. Talvez você esteja no Moriá de Abraão, nos cinzas de Jó, no mar de Moisés ou no sim de Maria. Mas em todos esses lugares, há um Deus presente conduzindo tudo com amor. Lições para confiar, mesmo sem entender. Fé não é ausência de dor, é presença de confiança. Deus é digno de confiança mesmo quando tudo parece errado. O que você não entende hoje pode se tornar seu testemunho amanhã. Obediência é mais importante que explicação. Se Deus prometeu, Ele cumprirá, no tempo certo, do jeito dele. Oração final. Senhor, me ensina a confiar, mesmo quando não entendo, mesmo quando o caminho é escuro, mesmo quando o silêncio é doloroso. Que eu tenha a fé de Jó, a obediência de Abraão, a coragem de Moisés e o sim de Maria. Não quero viver pelo que vejo, mas pelo que creio. Tu és bom, tu és fiel, e eu escolho confiar em ti, mesmo sem entender. Amém. Conclusão. Confiar em Deus, mesmo sem entender, é uma das maiores provas de fé que podemos viver. Mas também é uma das maiores fontes de paz. Porque quando você confia, você descansa. E quando você descansa, você vence. Deus está com você. Mesmo agora, mesmo no silêncio, mesmo na dor. Confie, Ele sabe o que está fazendo.